Olá, bom dia. São 11 horas e 36 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Giovana Pagel e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é Mozar Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Nossa conversa será sobre os desafios e soluções para a educação no Brasil. Participe! Pergunte, escreva sua dúvida aqui na área de comentários do Facebook, que o nosso convidado responde para você no segundo bloco. Mas primeiro vamos para o nosso telão, ver quais são os principais assuntos que devem movimentar a economia e os negócios nesta semana. Como primeiro índice temos o Ibovespa, que está em baixa de 1,06% aos 75.167 pontos. O nosso próximo item é o dólar comercial, que nesta segunda-feira está em alta de 0,38% aos R$ 13,25. E o nosso próximo ponto é a manchete do site da Dinheiro nesta segunda-feira em www.istoedinheiro.com.br. E o principal destaque é em tecnologia. Após aportes de R$1 bilhão, fábrica de chips criada por AIC quase não tem produção. Além dos destaques aqui do nosso site, que você está conferindo, a capa da Dinheiro desta semana mostra quem são os banqueiros da tecnologia. Empresas como Google, Mercado Livre, Facebook, PayPal, Samsung e Alibaba apostam no mercado de pagamentos e começam a incomodar as empresas tradicionais da área. Confira a revista nas bancas e também no site da Dinheiro. E o nosso próximo item é a agenda da semana, com os dados econômicos mais relevantes do Brasil e do mundo. Nesta semana, os destaques estão concentrados no Brasil até quarta-feira, véspera do feriado de finados. Então, nessa segunda-feira, contas do setor público. O Banco Central divulga o resultado do setor público consolidado, que deve registrar déficit primário de 22,7 bilhões de reais. Vale lembrar que a meta do déficit do governo central para 2017, que foi revista para cima em agosto, é de 159 bilhões de reais. Na terça-feira, continuamos aqui no Brasil com a divulgação da ata do Copom. Semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 7,5% ao ano. Vamos saber mais detalhes sobre o ritmo de corte das próximas reuniões do Copom e quais variáveis serão sensíveis neste momento. Vamos para o próximo item aqui da nossa agenda. Quarta-feira, continuamos aqui no Brasil com indicadores industriais da CNI. Pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria mostra a evolução do faturamento, das horas trabalhadas na produção, da utilização da capacidade instalada, do emprego, da massa real de salários e do rendimento médio do trabalhador da indústria de transformação. Um bom termômetro sobre a situação da economia do país. Na quinta-feira, vamos ao Reino Unido com a decisão de política monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Central da Inglaterra vai anunciar a nova taxa básica de juros, que vem se mantendo na mínima histórica de 0,25%, em meio às incertezas sobre a economia do Reino Unido diante do processo de deixar a União Europeia. Desta vez, o mercado aposta em alta para 0,50%. Para encerrar, então, a semana, na sexta-feira, vamos para os Estados Unidos com o índice do setor de serviços. O setor de serviços dos Estados Unidos registrou alta de 59,8% em setembro e voltou a ficar acima dos 50%, que marcam a fronteira entre a retração e a expansão do setor. Os analistas apostam em resultados ainda mais robustos em outubro, após o efeito dos furacões no país. E agora sim, o nosso destaque da semana: os desafios e soluções para a educação no Brasil. E é sobre este assunto que eu converso com Mozar Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Mozar,
Tem solução a educação no Brasil? O que é mais urgente? Bom, tem solução sim, precisa de algumas medidas, do ponto de vista medidas estruturais, que exigem, por sua vez, decisões políticas e estratégicas, né? A começar, eu diria, como a bala de prata, aquilo que realmente é mais prioritário nesse momento, que é tornar a carreira do magistério atrativa para os nossos jovens. No Brasil, a juventude não quer seguir a carreira do professor, diferentemente do que acontece com os países que estão no topo da educação mundial. Além disso, é preciso que a formação desse professor dialogue com o chão de escola, ou seja, que tenha mais prática e menos teoria. A nossa formação é muito teórica e precisamos levar, de qualquer forma, para que esse jovem possa ter domínio sobre a sala de aula. E, para isso, é preciso que ele tenha mais atividades práticas. O estágio curricular, que seria a ponte entre a teoria, a universidade e a escola, não funciona. É tanto que o governo, na semana passada, o Ministério da Educação, lançou o projeto pedagógico, que é um projeto exatamente para substituir, ou a residência pedagógica para substituir o atual estágio curricular. Você acha que competências os estudantes precisam desenvolver para que eles estejam preparados para as profissões do futuro? Bom, esse é um desafio do século XXI, não é? Um século que tem sido marcado por grandes descontinuidades tecnológicas, o que exige, portanto, não só a preocupação que é necessária no aspecto cognitivo, por exemplo, as questões vinculadas à aprendizagem, mas também desenvolver outras habilidades que são tão necessárias para ter uma vida plena, para ter uma vida segura nos anos próximos do desenvolvimento desses alunos. Isso significa habilidades socioemocionais precisam ser levadas para a escola, como pensamento crítico, criatividade, colaboração, abertura ao novo. Isso são habilidades que, quando potencializadas, desenvolvidas na sala de aula, não só melhora o desempenho escolar dos nossos alunos, mas também melhora o clima de paz, a cultura de paz nas escolas e o desenvolvimento social e pessoal desses alunos no futuro. Há muitas pesquisas, James Heckman, que foi prêmio Nobel de Economia, mostra, por exemplo, que se a criança, ainda na educação infantil, portanto a gente está falando de 4 e 5 anos de idade, já tiver essa educação integral, que inclui, portanto, não só as cognitivas, a aprendizagem em si, mas também a incorporação dessas habilidades que eu me referi, essa criança ela tem maiores chances, em torno de 44%, de concluir o ensino médio em relação a uma criança que não tenha desenvolvida essa educação integral. Do ponto de vista prisional, esse impacto é de 35%, ou seja, crianças que tiveram a educação integral já na educação infantil, 4 e 5 anos, elas têm 35% menos chances de ter problemas prisionais no futuro. Sobre outros aspectos também isso pode ser marcado, como, por exemplo, ganhos financeiros, estabilidade conjugal e uma vida melhor, não é? Então, nós precisamos fazer com que a educação de hoje ela seja capaz de olhar o farol, para onde aponta, e não estar olhando o retrovisor. A educação brasileira ainda olha muito o retrovisor e deixa de olhar o farol, que passa pela oferta dessa educação integral. Nesse ponto, eu queria até comentar que a reforma do ensino médio foi bastante polêmica aqui no Brasil. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que ela foi polêmica porque ela surgiu de uma medida provisória. Mas eu já me posicionei, inclusive por artigos publicados aqui no Brasil, que já estávamos discutindo há mais de 5 anos a reforma do ensino médio. E ninguém tomava uma decisão. E o ministro entendeu que, se não fosse por uma medida provisória, com a agenda que estava o Congresso, não iria passar um projeto de lei naquele momento. Não teria prioridade. Tinha agenda econômica, agenda política, as reformas que estão em curso. Então, ele fez inicialmente através da medida provisória. E isso causou, naturalmente, um grande desgaste inicial, porque você fazer a reforma do ensino médio por medida provisória, mas ou ele fazia, ou então a gente só conseguiria depois de 2020. Portanto, perderíamos hoje o que nós estamos perdendo, muitos jovens no Brasil que estão sendo hoje perdidos. Para a gente ter uma ideia, a gente tem 1 milhão de jovens de 15 a 17 anos que não estudam e nem trabalham. Quer dizer, isso é uma força os neném, né? Exatamente, os nenéns. É o berço, né? Porque, na verdade, se a gente olhar de 15 a 29 anos, numa faixa etária maior,
a gente tem em torno de 10 milhões de jovens. Isso significa aproximadamente 3 países do tamanho do Uruguai. Isso, para um país que está vivendo ainda esse bônus demográfico, como é o caso do Brasil, vai ser um grande desperdício, não é? E nós precisamos fazer com que a escola do jovem, como nós chamamos o ensino médio, de fato dialogasse com o mundo juvenil. O jovem quer uma escola que caiba na vida. A escola de hoje não dialoga com esse jovem, não é motivadora e, portanto, a reforma que foi posta foi o primeiro passo. O desafio maior vai ser a sua implementação. Agora eu queria abordar um outro ponto, que em abril a Dinheiro publicou uma reportagem mostrando que muitos investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, estão apostando pesado no ensino básico aqui no Brasil. Já é possível afirmar que possivelmente ocorra uma explosão no ensino básico com a iniciativa privada, assim como já ocorreu no ensino superior? Essa é uma questão, um movimento que é real. Eu próprio, há 2 anos atrás, eu fui procurado por uma dessas iniciativas internacionais em Orlando, e uma ideia de que o estado da Flórida, por exemplo, se torne não somente os parques e a questão de compras, mas começa a ser uma referência em educação. Então já está se criando, por exemplo, aglomerados de oferta de ensino médio. A partir, por exemplo, dessa iniciativa, o aluno brasileiro poderia fazer 8 disciplinas usando uma plataforma digital, essas disciplinas muito vinculadas à cultura americana, por exemplo, a história americana, tá certo? E após essas 8 disciplinas realizadas e feitas durante o ensino médio, se juntaria a nota do Enem desse aluno e ele poderia posteriormente escolher uma universidade americana para estudar. Então, essa ponte entre a educação básica e o ensino superior a partir desses movimentos internacionais é uma realidade. E há várias razões para isso. Em primeiro lugar, como a nossa educação básica não funciona, a gente precisa criar mecanismos alternativos. Nós temos 50 milhões matriculados hoje na educação básica. Portanto, isso é um nicho de oportunidade que o mercado internacional está vendo. Ao mesmo tempo, há um fato novo, que é a internacionalização da educação, do ensino. E quando a gente fala em internacionalização, a gente está falando em escolas bilíngues, escolas que possam dialogar com o mundo cada vez mais globalizado. Além disso, principalmente há um movimento na classe A e B no Brasil de mandar os filhos estudar no exterior, desde problemas vinculados à segurança, há oportunidades de ter uma educação de melhor qualidade, visando uma perspectiva de um acesso ao ensino superior lá fora. Então, esse é um movimento real e que nós precisamos entender melhor. Essa medida provisória agora que o próprio governo federal, o Ministério da Educação, tomou agora, de número 11, esse decreto número 11, foi o nome da provisória, um decreto de ampliar as oportunidades de oferta do ensino à distância. Você pode, por exemplo, hoje, criar uma instituição fora do Brasil para oferecer ensino à distância para o ensino superior e também com vínculos com o próprio ensino médio. Então, é uma realidade, o mundo está absolutamente diferente na maneira da oferta da educação. E, a meu ver, eu acho que nós vamos ter no futuro aquilo que nós chamamos de uma abordagem híbrida de aprendizagem e de ensino, ou seja, não só presencial, mas também online, EAD, por várias razões. O mundo está precisando de oferta educacional e vai passar por esses 2 caminhos, uma integração do presencial com o online. Certo, Bom, vou ter que interromper um pouquinho agora a nossa conversa, Moser, para a gente fazer um pequeno intervalo e conferir, na verdade, o que o editor de economia, Luiz Arthur Nogueira, preparou no quadro semanal Descomplicando a Economia. Vamos conferir. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje vamos falar sobre a alta do dólar, que na semana passada subiu 10 centavos, aliás, foi a maior elevação desde maio, quando nós tivemos as gravações de Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Há fatores externos e internos que explicam a alta da moeda americana, começando com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump quer cortar impostos. Isso é ruim? Sim.
Primeiro porque gera um endividamento ainda maior da economia americana, que já é altamente endividada, e em segundo lugar acaba superaquecendo a economia. Isso vai obrigar o Banco Central americano a elevar os juros altos lá atraem dólares, o dólar fica mais caro no mundo inteiro. Segundo fator envolvendo Donald Trump, em breve ele vai escolher o novo presidente do Fed, o Banco Central americano. E há uma dúvida sobre o perfil desse novo presidente. Será que é alguém que vai assumir a cadeira e vai elevar rapidamente os juros? De novo, juros em alta, atraem dólares, o dólar fica caro no mundo inteiro. Mas há também fatores internos aqui do Brasil. O principal deles, a dúvida do mercado sobre a força do governo Temer para aprovar a reforma da Previdência. Não está fácil. O presidente Temer está ficando mais fraco, menos força no Congresso Nacional. Isso dificulta a aprovação da Previdência. E, por fim, o mercado financeiro vai aos poucos colocando no preço do dólar a questão eleitoral. A última pesquisa Ibope mostra Lula e Bolsonaro no segundo turno. Deixando questões, paixões políticas de lado, o mercado não gosta da agenda econômica nem do Lula, nem do Bolsonaro. E isso faz com que o dólar fique mais caro aqui no Brasil. O futuro do câmbio é imprevisível. Se você precisa comprar dólar hoje, talvez a melhor estratégia seja comprar aos poucos para garantir um preço médio razoável. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. Estamos de volta com o Mozar Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Mozar, a gente encerrou o bloco anterior falando dessa transformação que está acontecendo, de muitos grupos estrangeiros e também nacionais investindo no ensino básico, e aí surge a questão, e como ficam, né, os filhos da maioria da população brasileira que é pobre e não tem condições de pagar essas altas mensalidades dessas ótimas escolas que estão sendo instaladas no país. Tem um caminho alternativo para isso? Tem como também minimizar esse ponto de desigualdade? Curiosamente, se nós olharmos os últimos 10 anos, apesar de algumas melhoras na educação brasileira, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, que nós chamávamos no passado do primário, nós não conseguimos melhorar nem nos anos finais, que era o antigo ginásio, e muito menos no ensino médio, o antigo científico. Por isso que essas iniciativas poderão, de alguma maneira, ampliar essa desigualdade, que já vem crescendo. O caminho que eu vejo para reduzir essa desigualdade e, portanto, ter maiores oportunidades de ofertas educacionais com qualidade para um número maior da população, em primeiro lugar, a questão das escolas de tempo integral. Eu acho que se nós começarmos a ter, como o MEC já começou nos últimos 2 anos, a implementar essas escolas para o ensino médio, mas também olhando para os anos finais do ensino fundamental, onde de fato o problema começa, formando melhor os nossos professores, porque hoje o que o Brasil investe por aluno ano é em torno de R$6.000 por aluno ano. Se a gente olhar direitinho, isso equivale aproximadamente a R$500 por mês. É mais do que muitas mensalidades no ensino superior. Então, precisamos ter melhor qualidade da gestão desse dinheiro, né? Precisamos, claro, ampliar para poder ampliar as escolas de tempo integral, que custam, em geral, 40% mais do que uma escola de tempo parcial, mas que não funciona, a gente sabe. E o que vem funcionando hoje no Brasil, a título de exemplo, é o caso lá de Pernambuco, que começou há 13 anos atrás, foi exatamente na época em que eu era secretário de Educação daquele estado, com as escolas de tempo integral, que inspiraram agora o governo federal a implantar para todo o Brasil. Essas escolas vêm produzindo resultados fabulosos. Por exemplo, em 2007, Pernambuco era na 24ª posição de 27 posições. Hoje é primeiro lugar no Brasil. Então, são escolas, a gente tem saída, precisamos avançar nessa direção, mas formar pessoas para dar conta dessa ampliação, porque também sem bons professores, que é o fator mais determinante para a questão da melhoria da qualidade do ensino em termos de desempenho escolar. Em 2015, o senhor lançou um livro que fala Educação Brasileira, uma agenda inadiável, onde o senhor deixa clara essa questão, essa preocupação com um apagão de professores do ensino básico. Por que isso está acontecendo?
enfim, a maioria das pessoas sabe a questão de salarial, né, falta de motivação. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que lhe fez escrever esse livro e se alguma coisa já está sendo feita ou qual seria o caminho também. Olha, já em 2007, quando eu era do Conselho Nacional de Educação, naquela oportunidade nós fizemos um estudo que já apontava para um déficit de 250 mil professores no Brasil, principalmente nas áreas de Química, Física, Biologia e Matemática e Artes. Esse número ele vem se mantendo, porque vem criando um número grande de aposentadorias. A gente não vem conseguindo repor esse estoque e, consequentemente, aumenta a oferta e isso gera, portanto, cada vez mais esse déficit, essa escassez de professores. Para se ter uma ideia, dos professores que ensinam física, né, 61% não são formados nem em física nem em área correlata. Em química, isso é da ordem de 45%. Matemática é o percentual similar, ou seja, são pessoas que foram formadas em outras disciplinas, como português, história, geografia, que estão dando aula dessas disciplinas lá no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental. Então, esse apagão que nós chamamos, ele decorre muito da baixa atratividade pela carreira do magistério. Por exemplo, há uma pesquisa já também de 2009 da Fundação Vitor Tivita, que mostrava que somente 2% dos jovens brasileiros desejavam seguir a carreira do magistério. Né? E hoje, para você ter uma ideia, do último PISA, que é esse programa que faz a avaliação internacional dos alunos, né, dos alunos brasileiros que responderam o PISA, nenhum apontaram a carreira do magistério como seu futuro. Então, nós precisamos criar uma atratividade, de fato, para que os jovens tenham o desejo, como objeto de desejo, seguir a carreira do magistério. E há um estudo também do INEP, do Ministério da Educação, que aponta que para a segunda metade da década de 20, lá por 2025, 2027, esse apagão deve ainda ser ampliado. Consequentemente, ou fazemos alguma medida que atrai os jovens para a carreira do magistério, ou vamos estar perdidos. Por quê? O problema central não está necessariamente no salário. O salário parece que é a questão emblemática. Mas, para você ter uma ideia, a diferença de um salário de um professor no Brasil em relação a outros profissionais com a mesma titulação, no início da carreira, é de 11% apenas. Quando chega lá pela metade do percurso, quando ele está, por exemplo, com 10, 12 anos de profissão, esses 11% passa para 43%. É muita coisa. É muita coisa. E quando chega no final do percurso, próximo à aposentadoria, isso vai para 70%. O que é que significa dizer? O problema não está no salário inicial, está na ausência de um plano de carreira que possa dialogar com a formação continuada desse professor e com resultados em sala de aula. É assim que funciona nos países que estão no topo da educação, como Singapura, Finlândia, Japão, Canadá, e o Brasil precisa fazer isso, estabelecer um plano de carreira no cenário nacional para que a gente possa tornar atrativa a carreira do magistério. Apesar de tudo isso, para encerrar agora, você continua otimista, acreditando na educação, uma vida toda dedicada, né, uma experiência incrível nessa área, só para encerrar, Mozart? Eu entendo que a educação é a base de tudo, né? Nós dizemos isso. O que nós precisamos fazer é fazer dessa frase uma ação do cotidiano. E isso significa ter decisões políticas, ter decisões estruturadoras, em alguns momentos vai ferir alguns setores, mas não existe reforma estrutural no campo da educação que vai agradar a todo mundo. E o Brasil está precisando tomar medidas duras para que a gente coloque a educação no trilho, no caminho certo. Eu acredito na educação por ser a base de tudo, e tudo que somos hoje, na verdade, os países que estão aí, é porque priorizaram a educação. E se alguns dizem que a educação custa caro, eu vejo muitas vezes prefeitos e governadores falando isso, eu lembro o ex-presidente de Harvard, Derek Bock, que ele dizia o seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Com certeza. Muito obrigada, Mozart, pela sua participação. Até uma próxima. Muito obrigado. E obrigada a você também pela companhia neste Dinheiro na Semana de 30 de outubro de 2017. Para ficar por dentro das novidades da TV Dinheiro, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todo dia um conteúdo novo para você.
O Dinheiro na Semana volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, tchau!